Boa noite na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu, pastor Walterson Madureira, com muito prazer e alegria meu coração, que nós vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse hoje no capítulo 4. Eu estou aqui com o diácono Rafael, ao qual nós vamos estudar junto, vamos aprender junto, vamos ser abençoados juntos, vamos ser mais do que bem-aventurados. Diácono Rafael, saudando os nossos amados. Graça e paz a todos, então, boa noite. E juntinho vamos aí então meditar no Apocalipse 4, né? Capítulo 4. Eu quero convidar vocês de já se preparando aí, né? E com a graça de Deus vamos aqui ser edificados pelo Espírito Santo. Isso, na última semana nós falamos terminamos acerca das 7 igrejas da Ásia. Então, o qual nós comentamos foi concernente à igreja de Laodiceia. E sobre a igreja de Laodiceia, nós ficamos assim bastante impactados com tudo aquilo que o Senhor revela a essa carta, ao qual nós estudamos também que as 7 igrejas da Ásia representam também 7 períodos, e os quais nós comentamos sobre cada um desses períodos também na lição passada. E hoje só estou dando uma recapitulada sobre a igreja de Laodiceia, porque é o nosso período, é o período ao qual nós vivemos, ao qual o Senhor não elogiou a igreja de Laodiceia, mas advertiu duramente. Então, talvez você possa dizer, mas por que, sendo o nosso período, não recebeu elogio nenhum? Quando se fala assim, é para visualizar a maioria, vamos dizer assim, porque sempre Deus teve os remanescentes. Nós aprendemos na lição passada que teve todas as cartas, todas as igrejas, elas tiveram então os seus remanescentes. Os remanescentes, aquelas pessoas que permaneceram fiel, apesar das muitas falhas nas igrejas. E assim não é diferente. Há pessoas fiéis nos nossos dias. Há pessoas que até mesmo são dignas de elogio, mas quando se fala na maioria, no que representa a igreja, vamos dizer, num todo, não. Então passamos no momento em que a igreja morna, igreja fria, muitas pessoas acham que estão santos demais, que estão preparados, como na carta à igreja de Laodiceia, uma das advertências do Senhor, ele dizia para a igreja, né, para nós, e está dizendo para nós hoje, como dizeis tu, rico sou e de nada tenho falta. Então, muitas vezes encontramos muitas pessoas nos nossos dias que se diz que é rico, que está bem com Deus, e acha que não precisa de buscar a santidade, acha que não precisa buscar mais uma comunhão com Deus e com o Espírito Santo para se fortalecer. E acha que está bem. E vivendo dessa maneira, realmente está desqualificado diante dos olhos do Senhor. Então, por isso o Senhor advertiu, como dizeis, rico sou e que de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, cego, nu, porque a postura do servo de Deus é sempre buscar ter comunhão com Deus, buscar ter mais de Deus, buscar ter mais santidade, eu ser mais santo amanhã do que hoje, e assim buscar cada vez mais chegar mais perto de Deus. Nós não podemos estagnar, e nós vivemos uma época hoje também a questão da mornidão, não é mesmo, Diácono? Exatamente, pastor. A Laodiceia tinha as suas marcas que Jesus deixou-lhe exposto, porque Jesus já começou falando que conhecia as obras, né? É a mornidão e a autossuficiência. Então ela se achava rica e achava que estava sendo abençoada por Deus. A igreja de Laodiceia, ela tem um grande problema, que é o engano, né? O engano é um erro, é um problema seríssimo que marca a igreja de Laodiceia, porque é onde aqueles que se dizem ser abençoados por Deus pensam estar sendo abençoado por Deus e não está, Deus não está com ele.
Isso é muito sério. Esse engano que Laodiceia estava vivendo, se achava rica, não precisava de nada, Deus estava abençoando, nós vemos isso hoje na igreja do século XXI. A igreja nunca foi tão rica, né? O mercado gospel da música, ela chegou a um patamar que nunca na história houve, onde cantores ficam milionários através da igreja, através do dom que Deus o deu. E assim também líderes, pastores, não, igual o pastor acabou de falar, não são todos, né? Nós vamos falar aqui da nossa comparação com Laodiceia, nossa visão em relação a Laodiceia, dos erros, daquilo que nós estamos vendo. Nós temos que olhar para a igreja hoje. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Temos que tomar muito cuidado. Será que Deus está conosco? Será que aquilo que eu estou fazendo, Deus está abençoando? Antigamente, as pessoas, quando tomavam decisão, o crente, quando tomava decisão, ele procurava em oração primeiro, ele procurava na Bíblia, ele procurava primeiro ver realmente se aquela decisão que ele está tomando vinha da parte de Deus. E nós não vemos isso hoje. Isso não é muito comum nos dias de hoje. Então, essa mornidão, ela realmente, nós vemos aqui essa característica de Laodiceia nos dias de hoje. Então, o que nós estamos fazendo simplesmente pegando um impulso para nós entrarmos no capítulo 4. Então, nós vemos aí que no versículo 20, já o penúltimo versículo da advertência à igreja da Odisseia, vamos dizer assim, que o Senhor estava dizendo, mas o Senhor vê que a igreja do século XXI, vamos dizer, que esse período com o qual nós estamos vivendo é um período que representa a igreja de Laodiceia até a volta de Jesus. Nós vemos que é uma igreja que deixou Jesus de fora. Muitos têm deixado Jesus de fora, mas o Senhor, num tempo de salvação, num tempo de reconciliação, a mensagem do Senhor para aqueles que acham que não tem falta, de Jesus, que não tem falta de nada, de comunhão com o Espírito Santo, mas o Senhor Jesus aproxima-se dessas pessoas, a qual muitas vezes esse versículo aqui, verso 20 do capítulo 3, ele é usado em evangelismo, mas aqui o Senhor está falando à igreja. Então, ele falando à igreja, está dizendo: eis que estou à porta e bato. A igreja, muitos, como igreja do Senhor, têm deixado Jesus de fora. E o Senhor está batendo: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor quer entrar. Então, Jesus está querendo entrar. Realmente, não é no coração de um pecador, mas ele é uma mensagem dirigida à igreja. Então, se você se julga que já está pronto, examina, pois, a si mesmo. E é o que o Senhor pede. Mas porque a promessa, o Senhor está à porta, quer reconciliar, quer mudar o rumo das coisas, porque continua ele dizendo com promessas maravilhosas, verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando contigo. E a palavra de Deus, ela vem ao nos encontro advertindo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor Jesus no capítulo 10 do Evangelho de João. Mas veja bem, nós vamos entrar então no capítulo 4. No capítulo 4, o qual nos chama a atenção. Vemos que desde o capítulo 1 até o capítulo 3, o qual se finda agora, estamos falando da igreja aqui na terra. Aqui o verso 19 do capítulo 3 vai esclarecer para nós exatamente a nossa condição, que está dizendo aqui, ou melhor, capítulo 2, verso 19, né? Louvado seja o teu santo nome. Quando o Senhor Jesus, ele diz assim, que
advertindo nós sobre as coisas que havia acontecido, né? Eu vou pegar o versículo aqui, qual é mesmo, Rafael? O versículo 19, o versículo das coisas, sobre as coisas que era, sobre as coisas que hão de acontecer. 1:19. 1:19, né? 1:19, exatamente, 1:19. O versículo 1:19 está dizendo aqui, dá a divisão do livro de Apocalipse, que diz assim: eu conheço as tuas obras, 1:19, peraí, vamos lá, 1:19, que diz assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e aquelas que depois destas hão de acontecer. Primeiro ele disse para João, na revelação, para que ele escrevesse as coisas que ele havia visto. O que ele havia visto? Sobre o Senhor Jesus Cristo. Sobre o Senhor Jesus, né? Glorificado, Cristo glorificado, para que ele escrevesse as coisas que ele tinha visto. E depois, as que são, está referindo às igrejas, a igreja. E as que depois dessas hão de acontecer. Então, aos que depois dessa, é muito importante nós entendermos aqui na introdução do capítulo 4, para as que depois dessas hão de acontecer. Então, nós vemos que ele já falou acerca de Cristo, que é o que ele tinha visto, sobre aquele o que era, o que são, que era a igreja a qual eles estavam falando. Agora, o capítulo 4. O capítulo 4, no verso 1, está dizendo assim: depois destas coisas, veja bem como começa o capítulo 4. Depois dessas coisas. Depois dessas coisas, o quê? É referente a tudo que nós tratamos, que é a igreja do Senhor. Nós tratamos sobre a igreja, no capítulo 1 também introduz, depois que da revelação de Cristo, entramos falando da igreja, o Senhor andando no meio dos castiçais de ouro. Depois entra concernente às cartas, 7 cartas a igrejas da Ásia. Então depois destas coisas é concernente exatamente ao que sobre a igreja. Agora, continuando no versículo, está dizendo: olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta ouvira falar comigo e disse: sobe aqui. Então, isso é muito importante nós entendermos, que houve um tempo, até então a igreja estava aqui na terra. Agora, nós entendemos que a partir do capítulo 4, aí então a igreja já vai subir, ela já vai estar no céu, sendo representada já num culto, num grande culto aqui, já no capítulo 4. Mas nós entendemos então, quando diz aqui, depois destas coisas e que? O que? Depois destas coisas, realmente, aquilo que nós estávamos estudando no capítulo anterior, a igreja na terra. Porque depois, agora, não vai se ouvir mais falar da igreja até o 19, não é mesmo, Jair? Exatamente. Lembra que, vamos prestar bastante atenção que no capítulo 4, o apóstolo João já começa então a ter uma revelação, mas não mais na terra, no chão, ele já vai para o céu, né? Em espírito, então ele começa a ter aí já um outro nível de revelações. São 20 vezes mencionado os 3 primeiros capítulos a palavra igreja. Do capítulo 4 ao 22, não tem palavra igreja mencionada, somente santos na volta da igreja com Jesus. Somente os santos quando Jesus retornar na sua volta. Então, pelo fato de não haver a palavra igreja, nós já temos que observar que é um estado diferente, já uma época diferente, né? Então, agora nós vamos entrar aqui por versículo por versículo e mencionando cada situações, vamos ver aqui, aonde começa a falar das coisas que vai acontecer pós o arrebatamento da igreja. Então nós vemos, como bem explicado, aí nós vemos aqui, quando diz
depois destas coisas, eu quero que os irmãos entendam, porque muitas pessoas buscam interpretação, especula muito acerca de coisas que muitas vezes está realmente já um tanto claro. Depois destas coisas, estava dizendo concernente àquilo que já havia tratado. Entendemos que a escrita original não tem versículo, não tem capítulo, não tem assim essas divisões igual nós temos na nossa Bíblia hoje. Então acontece que aqui na continuação está dizendo, depois dessas coisas, nós entendemos que ele, para quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e aí agora ele diz, depois destas coisas, então nós vemos que dá para entender claramente que agora a igreja, ela é tomada, ela desaparece, como bem o diácono Rafael deixou claro, ela já não vai ser mencionada aqui como igreja. Mas nós vamos ver no capítulo 4 que ela pode aparecer de uma forma, para muitos estudiosos, de uma forma representativa, de uma forma que representa, vamos dizer aqui, como está dizendo assim, olhei e eis que estava uma porta aberta. Porta aberta, nós vemos que 4 vezes no livro de Apocalipse fala em porta, sobre porta. Nós vemos mencionado na igreja da Filadélfia, eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. E nós vemos aqui está dizendo, e nós vemos também quando se fala porta, Jesus do lado de fora praticamente da igreja, já batendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E a outra menção de porta está no capítulo 19. Mas o que me chama a atenção aqui, dando continuidade aqui, eis que põe uma porta aberta, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse, sobe aqui. Esse sobe aqui, nós entendemos que que foi assim, uma prefiguração também do arrebatamento de João. Ele diz assim, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. É uma visão tremenda que acontece com João, quando o anjo disse, sobe aqui. E esse é um convite, eu quero deixar bem claro que esse é um convite do Senhor. Nós vemos que a última carta, uma carta que estava, a igreja de Laodiceia, que estava rejeitando inteiramente o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus ainda procurando a ter comunhão com ela, batendo atrás dos mesmos para que pudesse assim eles reconciliar com ele. Mas agora o Senhor vem esse convite a João para que subisse ao céu, mas esse convite também é a você, a mim, a todas as pessoas que nos ouvem. Esse convite ainda hoje é forte, soa aos nossos ouvidos. Sobe aqui, sobe aqui. E esse é um convite para que todos aqueles que querem sair desse mundo de tanta depravação, de tanta maldade, de tanto engano, e aí o Senhor está convidando realmente a subir, que você possa aceitar esse convite num tempo oportuno. Mas no versículo 2, Diácono, nós vemos aqui, foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, um assentado sobre o trono. Nós vemos outras referências sobre outros que teve visão desse trono, mesmo? Exatamente, pastor. O apóstolo João teve exatamente a mesma visão do trono de Ezequiel, de Isaías, né? E aqui diz a palavra, a minha tradução está falando, fui arrebatado em espírito, mas quero ser bem claro aqui no texto, que a tradução mais próxima seria, fui me achado em espírito, né? Mas
pelo fato de ter sido levado em espírito, a melhor tradução ficou realmente arrebatado em espírito. Essa visão do trono, daqui a pouco, pastor, nós vamos ver aqui no versículo 5, detalhes desta visão. Mas é muito similar à visão de Ezequiel, ela é mais próxima com a visão de Ezequiel. Mas nós vimos aí os profetas messiânicos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tiveram essas visões também do trono da graça. No Antigo Testamento, Moisés também, na época de Moisés também, houve-se uma visão parecida, mas sempre com alguns detalhes interessantes que eu vou mencionar daqui a pouco sobre o trono de Deus. E o apóstolo João teve exatamente a mesma visão, pastor. Exatamente. Depois, eu até gostaria de introduzir aqui um pouco para que os irmãos possam prestar atenção, porque esse capítulo 4, o que me chama a atenção também é dá ênfase no verso 1, concernente a subida de João para ter uma nova experiência e ver realmente coisas que até mesmo para ele foi difícil de descrever. E também é um momento em que representa realmente que nos fala sobre o arrebatamento da igreja, ao ponto que o versículo, quando diz assim, depois destas coisas, arrebatamento da igreja. Para muitos pode estar nos ouvindo, falando, mas o que é arrebatamento da igreja? O que é arrebatamento? Porque talvez você possa estar a par do que nós estamos falando, mas talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo e não têm muito conhecimento bíblico não sabem o que quer dizer arrebatamento. Mas e eu já vi muitas pessoas até mesmo dizer que não há arrebatamento, que não vai haver arrebatamento. E se confunde realmente o arrebatamento com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. E aí, Diácono Rafael, até quando se fala em arrebatamento, que eu acho que é um momento propício para nós falarmos um pouquinho disso, sim, porque é um momento em que nós entendemos que a igreja já não está mais aqui. Aconteceu alguma coisa, que é um silêncio, como bem o Diácono Rafael deixou aqui bem claro, que não vemos a menção da igreja, sendo que antes já tinha falado cerca de 20 vezes, né? Agora nós vamos ver aqui o seguinte, no capítulo 1, verso 7, umas pessoas pegam e falam, mas de maneira nenhuma, Jesus não vai vir de modo secreto, de maneira nenhuma, todo olho o verá, conforme está escrito aqui no capítulo 1, verso 7, que está dizendo assim, eis que venho com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que me ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mas, Diácono Rafael, qual é a diferença realmente do arrebatamento com esse versículo? Por exemplo, nós estamos falando do arrebatamento, que é uma vinda secreta do Senhor Jesus para os santos, mas para que possa o pessoal entender, porque às vezes até mesmo pessoas que já têm uma boa caminhada, faz uma confusão concernente a isso. Exatamente. É por isso que nós vamos separar aqui agora a volta de Cristo. O pastor acabou de ler Apocalipse 1:7, e todas as tribos se lamentarão. Olha, uma volta onde as pessoas se lamentam, a igreja vai se alegrar com a volta de Cristo, ela não vai se lamentar. Mas agora eu vou mostrar aqui alguns versículos, algumas passagens onde fala da volta de Cristo física, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então nós vamos separar a volta de Cristo do arrebatamento da igreja. São dois eventos distintos que vai acontecer. Sobre a volta de Cristo, nós começamos ali em Zacarias, no capítulo 14. Nós vemos ali do versículo, a partir do versículo 1, vamos ver aqui, ó. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque te ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, a metade da cidade sairá
do cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelo jogo do dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e eis que defronte de Jerusalém para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis para o vale os meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei, como fugi do terremoto dos dias de Uzias, o rei de Judá. O que Zacarias está falando? Está falando que a volta de Jesus será no momento em que o povo gentil se reunirá contra Israel para batalhar e na tentativa da destruição de Israel. Jesus ele vai descer o Monte das Oliveiras e vai ser o escape de Israel. Essa não é uma situação, não é um ambiente de paz, não é um momento de paz. Então vai prestar bastante atenção no que eu estou falando. É sobre o ambiente no qual Jesus vai retornar e pisar no Monte das Oliveiras. Será uma época de guerra, uma época de aflição, uma época que não será muito fácil, não é uma época de paz. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, quando Jesus, depois de ficar 40 dias com os discípulos pós-ressurreição, que ele foi assunto ao céu e sumiu através das nuvens, dois varões, dois mensageiros, disseram para os discípulos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. E eles estavam no Monte das Oliveiras nesse momento. Então Zacarias já menciona que Jesus voltará no Monte das Oliveiras. Jesus aqui ele é assunto ao céu no Monte das Oliveiras. Então nós vimos aqui uma volta física, uma volta que todo olho verá. Aí nós vimos aqui agora, vamos ver aqui o Apocalipse 19, versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca, que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Falando também no capítulo 19, quero ser bem breve, da volta de Cristo, onde ele mata onde o anticristo é morto, a morte do anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 10, o apóstolo Paulo menciona sobre como Jesus vai matar, sobre a morte do anticristo. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então a vinda de Cristo vai ser a destruição do anticristo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Não quero continuar aqui. Vamos pegar só a parte A aqui. No Apocalipse 19 está falando que sairia a espada da boca, sobre a volta de Cristo, onde o anticristo será morto, será destruído, na volta dele. E o apóstolo Paulo menciona também. Então nós vemos aqui, esse cenário não é um cenário de paz, não é um cenário de tranquilidade. Agora vamos ao arrebatamento. Vamos agora meditar um pouco no arrebatamento. Se o pastor quer falar uma coisa, eu posso continuar? Não, tudo bem. Aí nós vamos ver, como bem explicou concernente a vinda de Jesus, como muitas pessoas se confundem, vamos dizer, a vinda do Senhor Jesus, ao qual todo olho verá, muitas pessoas mencionam, como eu já disse antes, esse versículo do capítulo 1 de Apocalipse, verso 7. Eis que venho com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então nós vemos que eu já vi até pessoas, pastores até mesmo, assustar e falar, não, Jesus vai vir e todo olho verá. Na verdade, é verdade, todo olho verá. Mas quando acontece o arrebatamento? O que acontece? Nós entendemos que a vinda do Senhor Jesus, para muitos eles acham assim que soa muito forte a questão. Jesus, ele vem, a vinda do Senhor Jesus, vamos dizer assim, em duas fases. A primeira fase é simplesmente para a igreja, para os santos, para aqueles que estão em comunhão com o Senhor. A igreja do Senhor vai ser tirada aqui da terra.
o corpo do Senhor Jesus. Para bem entender, para aqueles que acham que a igreja vai passar para a tribulação, é quando não entende o sentido do que é a igreja. Então, mas quando nós entendemos o que é a igreja e estudamos o que significa a igreja para o Senhor Jesus, então nós entendemos então que a igreja do Senhor, ela vai ser tirada porque ela é o corpo de Cristo. É o corpo, ele vai tirar o seu corpo daqui da terra, vai arrebatar o seu corpo, e aí acontece que aí ele vai tratar com o povo aqui da terra, mas acontece que a igreja vai estar com ele, o seu corpo vai estar com ele. Então isso nós temos que entender. Então é a primeira fase, simplesmente para os santos, para os fiéis, para aqueles que guardam a sua palavra, para aqueles que estão, na verdade, com os ouvidos inclinados à sua palavra, sendo guiado pelo Espírito Santo. Esse o Senhor vai tomar. Aqueles que têm sobre si o penhor, quer dizer, a garantia do que vai subir. Qual é a garantia nossa que nós vamos subir? É a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, o Diácono vai passar aí para nós algumas referências concernentes a esse arrebatamento. O que é o arrebatamento? Qual é a diferença do arrebatamento e dessa vinda do Senhor Jesus que todo olho verá? Então, está ficando bem claro mediante o que o Diácono está passando. Não? Amém, pastor. Eu gostaria de deixar um versículo agora. Está em Lucas, capítulo 21, 34, 36. Aí já vem aqui Jesus está falando sobre a sua volta, né? E ele deixa aqui uma palavra: tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer se está em pé diante do Filho do Homem. Jesus está falando assim: cuidado, vigia, para vocês escaparem de tudo que está para acontecer e vocês estarem em pé diante do Filho do Homem. Então, esse escape de tudo que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. E esse escape também, entendemos que, para que possamos entender, nós vemos que nos profetas, já no Antigo Testamento, a palavra de Deus já nos adverte para fugir da ira de Deus. Uhum. A ira de Deus é uma vingança de Deus contra todos aqueles que rejeitou o seu amor. Que rejeita o seu amor, que rejeita a sua bondade, aqueles que têm pisado na graça. Porque abriu-se uma porta de escape. Porque nós vivemos num mundo podre, completamente podre. Um mundo ao qual as desgraças, a miséria, a fome, a soberba do homem, né? E nós vemos, às vezes eu fico assistindo, assisto alguns momentos, Cidade Alerta, é um programa no Brasil, televisão brasileira, e acontece que a gente vê tanta maldade. Antigamente eu pensava que o homem era incapaz de fazer tanta maldade. Aí, de repente, eu mudei. Eu falei, não, mas o homem realmente é mau. Mas, de repente, quando nós começamos a meditar realmente na palavra de Deus, ver o Senhor Jesus vendo as pessoas fazer tanta maldade com ele, e a oração do próprio Senhor Jesus é essa: Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Na verdade, o homem é impulsionado pelo diabo, pelo espírito maligno a fazer tanta maldade. Então acontece que vai vir uma ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que optam por fazer o mal, porque tem aqueles que são enganados a fazer o mal, mas tem, pasme, tem aqueles que fazem o mal conscientemente. Então a ira de Deus virá, e já é marcada, e a orientação foge da ira de Deus. E entendemos que a ira do Senhor é na grande tribulação. Então nós entendemos o seguinte:
que o Senhor vai arrancar os seus, porque ele vai derramar a sua ira. E aqueles que pensam que a igreja vai passar pela grande tribulação, como o Senhor vai derramar a ira sobre si mesmo? Se nós bem entendermos que o Senhor sempre, através das suas palavras, ligou-nos a Ele, de uma forma fazendo com que nós sejamos um com Ele. Como Jesus é com Deus, nós também somos um com Cristo. Pode dar continuidade, por favor. Exatamente, pastor. A igreja não passará pela grande tribulação, porque será derramada as 7 taças da ira. E essa ira de Deus, ela é profetizada desde o Antigo Testamento. Nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da paciência, no tempo do amor, no tempo do perdão. E esse tempo ele vai se findar. Esse ciclo vai se findar. E cremos que será no arrebatamento da igreja. Agora, nós vimos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. A palavra arrebatado aqui é rapazo, que é no hebraico, no grego, que significa tirado com força, tirado rapidamente, né? Com eles, e seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A igreja vai encontrar com Cristo nos ares, aí depois vai ter a bodas do Cordeiro, vai ter o tribunal de Cristo, depois a bodas do Cordeiro, nós vamos falar isso mais na frente. Haverá todo um ciclo primeiro para se cumprir. Depois que tudo acontecer, a igreja descerá com Cristo. Vamos aqui uma outra aqui. Nós vamos trazer até versículos que muitos falam a respeito, que não acredita que a igreja não vai passar pela tribulação. Aqui em 1 Coríntios, presta muita atenção. 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. Eis que digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes do som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Essa trombeta que o apóstolo Paulo está falando é a mesma do 1 Tessalonicenses, trombeta de Deus. E muitos confundem com a trombeta dos anjos de Apocalipse capítulo 8. Não é a trombeta dos anjos, não é a trombeta dos selos, não é a trombeta. Os eventos principais haverá sempre o soar das trombetas. Existem dezenas de capítulos e versículos falando sobre os sons das trombetas. A trombeta da ira de Deus, do Apocalipse 8, dos selos, não é essa mesma trombeta que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então aí as pessoas às vezes elas falam assim: a igreja será arrebatada antes do som da última trombeta. Ela vai liga com Apocalipse 8 e fala: será antes da última trombeta dos selos. Não é aquela trombeta, é a trombeta dos anjos. O apóstolo Paulo está falando aqui da trombeta de Deus. Então são trombetas diferentes. Agora vamos aqui, quero mostrar aqui alguns arrebatamentos que já aconteceram na Bíblia, no Antigo Testamento. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Está em Hebreus 11:5. Às vezes a pessoa fala: arrebatamento não é bíblico, tanto que vai acontecer como já aconteceu. Em Gênesis 5, 22, 23, nós falamos que viveu ao todo 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. Em 2 Reis 2, capítulo 2, versículo 11, de repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Elias também foi arrebatado, não passou pela morte. Assim também será o ciclo da igreja.
o tempo da graça, antes da ira ser derramada, a igreja vai ser arrebatada da mesma forma. É bíblico, já aconteceu, tem a promessa que vai acontecer com a igreja. Agora, existe um detalhe que daqui a pouco eu vou comentar, eu gostaria de passar a palavra ao pastor, a respeito de Lucas, Mateus 24, Mateus 25, pastor, sobre o que vai acontecer com muitas pessoas que não deram ouvido à palavra, não deram ouvido à verdade, tiveram oportunidade e não aproveitaram essa oportunidade. Então nós vemos aí que, como bem mostrou no Velho Testamento, concernente a arrebatamentos assim que prefigura, né, o que vai acontecer com a igreja. E nós sabemos aí que quando Elias subiu numa redemoinho, foi arrebatado também. Isso aí nós entendemos que prefigura a igreja. Enoque também, como bem o diácono Rafael bem falou. Então isso não é novidade. A palavra de Deus, ela nos mostra isso, que vai ser tirada. Mas por que vai ser tirada? Porque há de acontecer algo muito horrível sobre esse mundo ao qual nós vivemos. A palavra de Deus nos orienta que nós não somos desse mundo. Deus, ele preparou para nós um lar, preparou para nós um lugar que, ainda que é bonito, vemos muitas coisas belas nesse mundo, não pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, a palavra de Deus, a mensagem é para nós fugirmos da ira de Deus. E mostra que Deus, ele é amor. Deus é amor. Fala, mas como você está falando de ira? Mas Deus é amor. Ele é amor e é longânimo. Tão longânimo que ele, há mais de 2000 anos, abriu uma porta de escape para todos aqueles que creem. Então a porta ainda está aberta. É simplesmente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É ser orientado por Cristo. Deixar ser levado pelo Espírito Santo de Deus e ter uma vida completamente voltada às coisas que permanecem, aonde a traça não come, onde a ferrugem não rói. Então essas coisas é a proposta de Deus. E por que o arrebatamento? Ainda soa isso, mas por que o arrebatamento? Nós podemos dizer alguma coisa, por que, diácono Rafael, o arrebatamento? Uau, essa é uma pergunta, né, que é forte. Existe um tempo. Deus, ele tem tempo para todas as coisas, né? Quando a igreja, as sete cartas, são 7 cartas onde havia mais de 100 igrejas, os 7 representam um ciclo que irá se fechar. Nós vemos aqui uma questão a respeito do arrebatamento, uma pergunta: como será a salvação pós o arrebatamento? Haverá salvação pós o arrebatamento? Sim, haverá salvação pós o arrebatamento. Quero deixar bem claro que haverá salvação, sim, pós o arrebatamento. Mas nós percebemos um trabalhar de Deus em relação ao povo de Israel espalhado pelo mundo. Jesus disse, em Mateus 21, que haverá um tempo gentílico, um tempo da igreja gentílica, mas chegará um tempo em que ele vai, então, reunir Israel, vai trabalhar em relação a Israel. 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. As 2 testemunhas de israelita. Então nós vemos aí muito um trabalhar de Deus apontado para Israel. Mas a salvação, ela haverá. Porém, Jesus deixou algumas advertências que eu quero mencionar aqui agora. Vamos lá. Como será a volta de Jesus? Jesus ele deixou lá em Mateus capítulo 24, de 37 a 39. Então ele conversando com... Lembrando que Mateus 24, até o versículo 3, Jesus estava no templo, saindo do templo com os discípulos, falando sobre a destruição do templo e alguma coisa em relação à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Após o versículo 3, ele já estava no monte,
Já era uma outra conversa falando sobre a sua volta. Então ele fala, olha, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, e assim também será a vida do Filho do Homem. Quem ouviu eu falando há pouco tempo atrás sobre a volta de Cristo em um momento de tribulação, conturbado, de guerra, de desespero, por mais que às vezes nós vemos Jesus falando da sua volta, o arrebatamento ele é representado como a volta de Cristo também, como um momento da volta de Cristo. E ele começa a falar aqui que foi como nos dias de Noé, pela referência de que era uma época de paz, tranquilidade, uma época de Laodiceia, uma época que as pessoas casavam, se davam-se em casamento, comia, bebia, tal, vivendo tudo tranquilamente. De repente veio o dilúvio. De repente as coisas aconteceram. E aí nós vemos na frente que eu quero perguntar aos irmãos, pós o dilúvio, aqueles que ficaram do lado de fora, que tiveram a oportunidade, porque Noé foi um pregoeiro da palavra, o apóstolo Pedro fala isso, que ele pregou durante a construção. As pessoas não tiveram uma segunda chance, mas tiveram uma oportunidade. E aí Jesus... Só que existe esse momento que nós temos que aplicar esses versículos. Não adianta nós olharmos para falar, não, mas isso aí é outra coisa. Não, esse versículo, essa passagem vai ser aplicada. Em que momento essa passagem vai ser aplicada? Nós vemos Mateus 24, vamos seguir aqui, ó. Então estarão 2 no campo, será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, a outra e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque nem sabei em que dia virá o seu Senhor. Está em Mateus 24, versículo 40. Por que Jesus ele começa a nos advertir a vigiar? E, novamente, seguindo Mateus, versículo 43, novamente falando da volta do Senhor Jesus, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebido, porque a hora que não cuideis, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 43, 44. Mais uma vez Jesus nos advertindo a vigiar, a esperar, né? Em Mateus agora, versículo 45, no mesmo capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, vigiando. Em verdade, vos digo que lhe conferirá todos os seus bens, mas aquele servo, sendo mau, disser consigo, o meu Senhor demora-se. Esse é o argumento de muitos. Esse foi o mesmo argumento das 5 virgens tolas. Só uma participação nesse ponto aqui. Eu acho assim, tremendo isso para nós entendermos que o arrebatamento, o Senhor quando vem buscar a sua igreja, a vinda do Senhor Jesus, ele não vai pegar os fiéis de surpresa. Não vai pegar verdadeiramente aqueles que vão subir de surpresa. Não vai pegar de surpresa, porque nós temos exemplo aí, como bem o diácono está mostrando, também a das 10 virgens, nós vemos que há exemplo que não vai pegar de surpresa os fiéis, mas assim aqueles que estão dormindo, aqueles que estão descuidados, porque Jesus ele não vem como um ladrão de surpresa para os fiéis, de maneira nenhuma. Então é um convite, um alerta a nós estarmos preparados, estar vivendo na eminência da vinda do Senhor Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. Esse é o ponto. Continua aí, por favor. Amém, pastor. E aí o servo, Jesus fala aqui do servo infiel, que teve esse argumento, dizendo que o Senhor demora, então eu vou fazer o que eu quero, né? Então virá o Senhor daquele servo em um dia que não espera, em uma hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Do versículo 45 ao 51 do capítulo 24 de Mateus, que eu acabei de ler.
Então vai guardando aí. Lucas 17, 28 ao 30. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, se vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestará. Mateus 25, nas 10 virgens. Eu quero ler aqui só a parte, nós já conhecemos já. Mas à meia-noite ouviu-se um grito e eis o noivo saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nessas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vende e compra. E saindo chegou o noivo, e os que estavam apercebidos entraram com ele para as bodas e fecharam as portas. Mais tarde, chegando as virgens, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Por que Jesus, dezenas de vezes, irmãos, nós estamos vendo aqui versículo ele falando: vigiai, porque não sabiam o dia nem a hora. E nós vemos que as pessoas que não vigiaram, elas não tiveram uma segunda chance. Mas como o pastor acabou de falar, não era qualquer um, eram pessoas que conheciam o Evangelho, que sabiam do Evangelho. Agora vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. O apóstolo Paulo também disse em relação a isso. Nós vimos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 4. E agora o que sabeis que detém, que seja revelado somente na ocasião própria, com efeito do mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O apóstolo Paulo está falando da manifestação do anticristo, que existe algo que o detém. Nós acreditamos que seja a igreja. O apóstolo Paulo, como eu acabei de ler, ele fala que será afastado o que detém, então o anticristo será manifestado. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais de prodígio e da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois Deus lhe manda a operação de erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, delitaram-se com uma injustiça. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: após a retirada do que detém, a manifestação do anticristo, o Senhor vai permitir que muitos que não deram crédito à verdade, como eu acabei de ler, creiam nas mentiras do anticristo, creiam no espírito de engano que será lançado no mundo. Uma autoridade, um poder limitado que o anticristo receberá para enganar. Foi mais ou menos o que aconteceu com o profeta Micaías, a revelação do profeta Micaías com os 400 profetas de Josafá e Acabe, profetas de Acabe, onde o espírito de mentira enganava aqueles profetas e enganava também o rei. Então, nós temos que vigiar. Vigiar por quê? Porque o apóstolo Paulo, assim como Jesus está falando, nesses versículos, como eu acabei de ler, que muitos não terão uma segunda chance. Não é porque vão clamar, Senhor, não é isso. Não haverá arrependimento, não haverá um sentimento de arrependimento, não haverá um reconhecimento de arrependimento que nós somos, que é pecador, que nós somos carentes da graça de Deus. Não haverá esse sentimento, porque vem de Deus. Então, ao contrário, muitos que tiveram a oportunidade e não aproveitaram, Deus permitirá o espírito de engano enganar assim que não encontra a verdade. Então nós vemos aí que precisamos estar alerta mesmo. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque essa é uma verdade. Nós vivemos numa época em que aqueles que buscam o Senhor encontram. E nós precisamos
reconhecer o nosso estado e fazer uma oração sincera do nosso coração. Senhor, eu preciso de Ti. Dai-me fome, dai-me sede de Ti, porque nós precisamos estar alerta. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Nós vemos que, ainda que o homem do pecado não se manifestou, que é o anticristo, mas o espírito do anticristo já opera e não é de agora. João, o apóstolo João, ele já advertia numa das suas cartas, o apóstolo João, que o anticristo já operava, o espírito do anticristo já estava operando naqueles dias, imagina nos nossos dias. Hoje nós podemos ver e reconhecer que ele já montou um sistema que somente o crente desapercebido, né, não pode ver, não consegue ver que há um sistema já operando nos nossos dias. Tudo que é contrário à vontade de Deus é o anticristo operando, é o espírito do anticristo inspirando pessoas já montado uns sistemas, né, que aí é forte concernente ao aborto, é forte concernente à ideologia de gênero, é forte o apoio ao pecado, né, as transgressões, coisas horrendas, coisas que a palavra de Deus abomina claramente, e nós vemos isso no mundo político, e pasme, nos nossos dias nós vemos pessoas que se diz crente, pastores, que estão apoiando um sistema esquerdista, comunista. Isso, misericórdia, isso aí nós entendemos que é uma ideologia a qual nós temos que estar claro. Houve um tempo que nós vivemos num tempo passado em que os cristãos, principalmente no Brasil, na minha área, vamos dizer, no meu estado, eram cristãos, assim, vamos dizer, que tinha a mente fechada à política, não sabia o que era isso, o que é A, o que é B, discernir o que é esquerda, o que é direita. Mas hoje eu dou glória a Deus, porque eu vejo que o Brasil está acordando, ele está sabendo agora o que é esquerda. O que nós temos que entender que o anticristo, o trabalho do anticristo, ele é visível nas suas propostas. E o crente, ele tem que abrir os olhos para entender a ação do anticristo no nosso convívio, né? Na vida de político, na vida de governadores. E agora, se eu tenho condições e a liberdade de votar ou não, de apoiar ou não, com o voto, com aquilo que eu compro, com aquilo que eu posso comprar com o meu dinheiro, eu tenho que pensar, eu tenho que entender, eu tenho que viver à luz das Escrituras. Enquanto a igreja, como bem o diácono Rafael falou, a resistência contra a ação do anticristo é a igreja. E quando nós estivermos aqui, nós temos que rejeitar, não apoiar nenhuma ação de anticristo. Quando se fala em nazismo, comunismo, tem que tomar cuidado com isso. Isso não tem nada a ver com o povo de Deus. Quando nós vemos produtos, vemos governadores ao qual nós podemos eleger, ou se não eleger com o nosso voto, nós temos que defender as coisas que é de Deus. Então, nós estamos, e tudo isso que estamos falando aqui, talvez vocês estão falando assim, mas pastor Walter, cadê o capítulo 4 de Apocalipse? É uma introdução ao capítulo 4. Nós estamos dando uma introdução ao capítulo 4, falando da vinda do Senhor Jesus, falando assim também do arrebatamento, porque nós já vemos que, hora que termina as cartas, o capítulo 3 de Apocalipse, então nós não vemos a menção da igreja, e entendemos que agora no capítulo 4, ela vai aparecer no capítulo 4 de uma forma representativa, de uma forma que ela vai ser representada ali, e nós vemos que a igreja já foi arrebatada. Por isso, nesse momento, nós estamos falando acerca do arrebatamento, da vinda do Senhor Jesus, da importância de estar vigilante nesses dias, de ter a mente aberta para entender o que é espiritual, porque o que nós estamos falando é espiritual. Mas eu creio que ainda que você, pela primeira vez você está ouvindo esta palavra,
O Senhor Jesus, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, está dizendo: bem-aventurado é aquele que ouve. Se você está ouvindo, bem-aventurado é aquele que lê. Então, se você está realmente acompanhando, e mais do que bem-aventurado ainda, é aquele que estuda, que está fazendo anotações. E nós temos aí algumas pessoas, temos aí a pastora Zena com a gente, temos a pastora Maria, temos aí pastor Silvio Carreiro, temos aí a Gal, temos bastante gente aí, né? A minha esposa está aí acompanhando, né? Fabiola, aleluia, glória a Deus, um abraço para todos vocês, é muita gente, né? Presbítero Júlio. O presbítero Júlio. Então nós temos aí um pessoal vindo e tem pessoas que estão fazendo anotações. Então é mais do que bem-aventurado ainda. Que Deus te dê paciência, te dê realmente tranquilidade para nos acompanhar e estudar juntamente conosco a concernente esse tão importante assunto. Então nós estamos fazendo praticamente uma introdução, porque eu achei assim necessário falar do arrebatamento, porque nós entendemos que quando já foi introduzido o apóstolo João, quando ele no capítulo 4 de Apocalipse, quando ele já inicia o capítulo 4 dizendo assim: depois destas coisas. Nós sabemos que não tem essa divisão claramente, não tem essa divisão no original de capítulos, versículos. Então, quando começa a narrativa, terminando assim a igreja de Laodiceia, já no verso 22 dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí depois, já descendo o versículo seguinte, ele dá continuidade dizendo: depois destas coisas. Então, é muito importante nós entendermos isso. Depois destas coisas. Quer dizer que houve uma narrativa concernente à igreja. Agora, depois dessas coisas, agora vamos ver, João, ele é tomado em espírito. Agora ele é arrebatado aos céus. Ele entra por uma porta e começa a ver tudo. Ver aquilo ao qual ele muitas vezes tem dificuldade em descrever o que ele vai ver. Né? Então nós vamos entrar aí. Eu passo para o Rafael. Tem alguma coisa mais concernente ao arrebatamento? A pergunta foi: por que a igreja precisa ser arrebatada? Porque a igreja precisa ser arrebatada, porque então para tirar a igreja desse mundo, para que assim Deus venha a tratar com a humanidade, tratar realmente com aqueles que aqui ficar, porque não reconheceu o tempo da graça, não reconhecendo o tempo da graça, e nós entendemos que a igreja ela não irá passar pela grande tribulação, claramente segundo a palavra de Deus, porque colocando esse ponto, entendendo que a igreja ela é o corpo de Cristo, ela é o corpo de Cristo e ela faz parte dele mesmo. E quando diz a palavra do Senhor em outras traduções, no capítulo 3, verso 10 de Apocalipse, que está dizendo assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, e outras traduções, da tribulação que há de vir sobre o mundo, sobre todo o mundo. Não é uma tribulação local, não está falando de uma tribulação local ali, simplesmente da região da Palestina, onde os apóstolos viviam ou trabalhavam, mas é uma tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Diácono Rafael. Exatamente, pastor. O argumento que eu escuto muitas vezes de que a igreja já passou por grandes tribulações, principalmente no período do 1º ao 4º século, que foi a pior, né? Na época de Nero, o próprio Dionísio, que era o imperador da época do apóstolo João, estava preso, né, ali de Patmos. Essa perseguição, dentre outras perseguições, foram provocados por homens influenciados por Satanás.
a grande tribulação que virá sobre a terra será o próprio Deus que vai derramar. Então, nós não podemos comparar a tribulação que a igreja passou por perseguição, aflições, com a tribulação que o próprio Deus vai derramar sobre o mundo, né? E por esse motivo, a igreja ela não pode sofrer os danos da ira do Senhor. Nós vamos ver aqui, dando continuidade então no capítulo 4 de Apocalipse, o capítulo 4 de Apocalipse, o qual nós dizemos que depois destas coisas nós já entendemos, deixando bem claro, dando ênfase nesse ponto, depois destas coisas, lendo a palavra de Deus, sem pensar nessa separação que foi, assim, de um certo modo, para a nossa compreensão, mas não pode tirar a essência da palavra de Deus, que vem uma narrativa contínua, e depois ele dá essa, depois destas coisas, e entra aqui no capítulo 4, ao qual vai trazer para nós grandes revelações. Lendo novamente o versículo 2 do capítulo 4, dizendo: logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, um assentado sobre o trono. Esse trono, sabemos que é o trono de Deus, é o trono do Todo-Poderoso, daquele Deus que controla tudo e todos. Nós sabemos que se há um governo, esse governo chama-se Deus. Não há nada que o homem faça debaixo da terra, se não for pela permissão de Deus. Aí tudo está no controle de Deus. Quando nós vemos isso, quando Pilatos estava, o Senhor Jesus estava ali com Pilatos disse: olha, por que você fica calado, por que você não se defende? Então não sabe que eu tenho o poder para te libertar, para te tirar daqui, ou para te condenar? O Senhor Jesus, nenhum poder lhe foi dado se não fosse concedido do alto, né? Então nós sabemos que todo o poder está realmente nas mãos do Senhor. Aí no verso 3 está dizendo: e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe, à sardônica, ao arco celeste que estava ao redor. Do trono era semelhante à esmeralda. Então aqui está falando que havia ali, ele começa a descrever o que estava sentado no trono, mas ele descreve o que estava sentado no trono com cores, com pedras preciosas, não tem como ele descrever, porque na verdade Deus ele nunca foi fotografado. Deus, o Pai, ele não foi fotografado, e não tem nenhum olho viu, né? O Deus Todo-Poderoso, a não ser o Filho, né? Então não tinha como, na verdade. Mas o trono, ele é representado ali, como nós vemos ali, o Deus triuno está ali no trono. Então nós vemos que é mencionado aqui no capítulo 4, nós vemos o Deus triuno aí, realmente manifestado aqui no capítulo 4, e aí João, ali com toda a sua capacidade, ele descreve aquilo que vê no trono em cores, vamos dizer aqui, o que estava sentado tinha aparência semelhante de pedra jaspe e tal sardônica, e arco celestes estava ao redor. Esse arco fala do arco-íris, né? É o arco-íris, aquela aliança, aquela mesma aliança que o Senhor fez com o homem ali no capítulo 9 de Gênesis, que não iria de maneira nenhuma destruir a humanidade com o dilúvio, mas com o dilúvio é o pacto que Deus fez com toda a humanidade. Então ali estava esse arco-íris também, mas tudo representando ali Deus. O Diácono tem alguma coisa nesse versículo? Não, e nós damos continuidade. Não, pode dar continuidade, pastor. Dando continuidade, o verso 4 está dizendo: ao redor do trono havia 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Então nós vemos ali esta visão sobre esses 24 tronos, né? Agora 24 anciãos que estavam assentados sobre eles.
nós entendemos que esses 24 representa tanto o povo de Deus no Velho Testamento, quanto também o povo de Deus no Novo Testamento. Sim, os anciãos quando se fala anciãos, está falando realmente no grego presbítero, não é mesmo que presbítero, né? Então nós vemos que é o significado da palavra ancião. Quando nós vamos para Tito, no capítulo 3, me parece que capítulo 1, verso 5, se não me engano, mas nós vamos ver aí que se fala concernente ao presbítero, a ordenança de Paulo para que fosse presbíteros para Creta, me parece, para que fosse para lá, para que constituísse esses obreiros, que tomasse conta realmente do povo de Deus, que conduzisse o povo de Deus, e fala das qualidades que eles tinham de ter. Cada presbítero tinha que ser anciãos, pessoas de idade, pessoas idôneas, realmente, tanto na palavra quanto no caráter e na integridade. Tinha que ser íntegro também, realmente, no exercício da sua vida, em todos os sentidos. Então, mostra aí na carta a Tito, concernente ao presbítero. Mas, Rafael, também concernente essa representatividade de anciãos. Por que anciãos? O que significa anciãos? Tem mais referência concernente a isso? Pastor, a palavra lá é presbítero, né? Presbítero não entra na lista dos 5 ministérios de Efésios 4:11, mas nós vimos o apóstolo Paulo separando e falando a respeito dos presbíteros. Pedro também fala. A questão existe uma cultura por trás dos presbíteros, tá? Dos judeus, que foi levado para a igreja. Então nós temos que entender que cultura é esta, como surgiu esse nome presbítero e o que ele tem relação com a igreja. Pós o cativeiro, pós o término do cativeiro, o exílio na Babilônia do povo de Israel, houve a reconstrução do templo, mas não havia a Arca da Aliança, então não havia sacrifícios mais no templo. Então eles adotaram o meio religioso o qual nós conhecemos até hoje, que é o da palavra, da lei. Então eles adotaram o ensino da lei, montaram o sinédrio, né? Aí tem lá os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Então foram mais para o lado da lei, lado das escrituras, sem o sacrifício mais no templo, pela falta da Arca da Aliança. O que aconteceu naquela época? O povo que morava, os judeus que moravam longe de Israel, pediram a Jerusalém que para abrir sinagogas próximas às suas casas, nas suas regiões, para não fazerem viagens longas. Então, os judeus, eles decidiram então permitir que eles construíssem sinagogas, mas tinha que ter 10 presbíteros em cada cidade para formar um concílio e abrir essas sinagogas. Então, o presbítero aí, a recomendação que sejam 10 presbíteros irrepreensíveis, de família, de bom nome, mas tinha que ter cabelo branco, tinha que ser de idade, tinha que ser um senhor já respeitado, conhecido por todos. Então, essa cultura, e aí sim, eles escolhiam 10 presbíteros, formavam-se um concílio, se montavam uma sinagoga. Então essa cultura, essa forma de agir, o apóstolo Paulo e os apóstolos levaram isso para a igreja também. Então a igreja cresceu muito rápido, o evangelismo, a igreja, só na pregação, nós vimos o apóstolo Pedro ganhando 3.000 almas, depois mais 2.000, 5.000, e aí a igreja foi explodindo. Então foi escolhido presbíteros para liderar as igrejas, as pessoas que tinham bons nomes, repreensíveis, senhores mais experientes. Então essa é a visão que o apóstolo João viu: anciões de dias, pessoas com cabelo branco, senhores, presbíteros, no qual a palavra lá é presbítero. O que acontece? A questão de você escolher uma pessoa você ter uma pessoa já de idade,
A pessoa já teve todo o tempo da vida para provar que ela é fiel, que ela é uma pessoa de bom nome. Ela teve o tempo da vida toda para provar que ela é uma pessoa... ela construiu um nome, né? Ela teve tempo para isso. Não é um garoto, um jovem. Um jovem, ele ainda tem muito para passar e muito para aprender. Então essa é a cultura dos presbíteros. Então é errado escolher presbítero hoje? Não, claro que não é errado escolher presbítero. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando sobre a cultura dos presbíteros. E concernente isso, o presbítero, nós sabemos que anciãos, são anciãos, e aí nós vemos que os que estavam ali, aqueles 24, representa ali tanto os santos do Velho Testamento como do Novo Testamento também. Aí nós vemos que a palavra de Deus, dando continuidade aqui, o verso 4, ao redor do trono havia, ou melhor, verso 5, né? E do trono saíram relâmpagos e trovões, destes relâmpagos e fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. Vamos ver, do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes diante do trono ardiam em 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Aqui nós vemos assim, esses 7 Espíritos, quando se fala dos 7 Espíritos de Deus, essas 7 lâmpadas, vamos dizer assim, isso aí é uma representatividade do Espírito de Deus na sua totalidade. Ao que se fala 7 Espíritos de Deus, e são os atributos realmente do Espírito Santo. É o Espírito Santo na sua totalidade. Então nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus, não é outro Espírito. Entendemos que quando se fala a um só Espírito, a um só Espírito é o Espírito de Cristo. Como a Bíblia fala no Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, ao qual nós sabemos que aonde Jesus está, o Pai está. Aonde Jesus está, o Espírito Santo está. Aonde o Espírito Santo está, aí está o Filho, está o Pai. Porque entendemos que é um Deus, embora são o Pai, Filho e o Espírito Santo, são a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, mas são ao mesmo tempo que se separam em suas manifestações, mas na sua essência é um. Então nós entendemos aí que o 7 Espírito está sempre se falando realmente da plenitude do Espírito de Deus. Eu sei, isso não é porque tem essas divisões assim, isso é coisa separada de Deus. Não, realmente a presença do Espírito de Deus no trono. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 6. Havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, no meio do trono. Ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. Aqui, quando se fala assim, havia diante do trono como um mar de vidro. Esse mar de vidro só tem referência em 2 lugares na Bíblia. Só tem referência, me parece que em 2 lugares. Aqui e... Êxodo 24. Êxodo 24, então apareceu mais um, não colocar 4, né? 3, então. Nós temos aqui uma referência do mar de vidro também no capítulo 15 de Apocalipse. Pega isso aí, vamos colocar mais um então aí. Também no capítulo 15, no capítulo 15, verso 3, é o que fala concernente também a esse mar. O diácono Rafael pode... Tem aí, mano? Bom, vamos lá. Anota aí, Êxodo 24, versículo 9 e 10. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, como o parecer do céu sua claridade. Pois ele estendeu, havia uma
Exatamente, versículo 10. Viram Deus de Israel debaixo dos seus pés, havia como uma obra de pedra e safira, e como parecer de céu, sua claridade, como fosse cristais. Essa visão que Moisés teve, ele viu que debaixo dos pés, ele viu o trono de Deus, debaixo dos seus pés havia como um piso de pedras, né, de cristais, de safira. E essa foi a visão que o apóstolo teve. Lá em que Moisés teve, lá em Ezequiel 1, Ezequiel 1, também tem outra. Só passando para vocês o que está no capítulo 15, quando ele vai pegar em Ezequiel aqui, mar de vidro. Então, no capítulo 15, do verso 2, está dizendo: e vi como um mar de vidro, misturado como fogo, também eu sei que saíra vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, porque estava junto ao mar de vidro. Tinha harpas, e cantava um cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo, verdadeiro são os teus caminhos, Rei dos reis, Rei dos santos, Rei dos santos. Então, maravilhosa visão é esta. Esse mar de vidro, aqui nós vemos em Apocalipse, essas duas referências em Apocalipse, concernente a esse mar de vidro, né? E nós vemos algo maravilhoso. Aqui em Ezequiel, porque lembrando que a visão a visão de Ezequiel é a mesma da visão do apóstolo João. Ezequiel 1:22, e sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, como aspecto de cristal, terrível e estendido por cima sobre a cabeça. Ele viu um firmamento, né? Ele viu um firmamento de cristais, como fosse piso. O apóstolo João menciona um mar de vidro, e aqui Ezequiel fala um firmamento, como se tivesse um chão de vidro, um chão de cristal, um chão que foi a interpretação de cada um. Ezequiel teve sua visão, ele falou da forma que ele viu. O apóstolo João teve sua visão, ele falou com um mar de vidro. E aí nós vimos aqui em Ezequiel vendo como um firmamento no aspecto de cristal sobre a cabeça dos animais que estavam próximo ao trono. E nós vemos aí, então, nós estamos está tendo a visão, o apóstolo João, do trono de Deus Todo-Poderoso, do trono daquele que governa todo o universo, em cujo as mãos, né, está todo o mundo, o governo verdadeiro. Nós sabemos que esse é o verdadeiro governo. O mundo não está à deriva, isso nos mostra no capítulo 4, o mundo não está à deriva, o mundo não está sem governo. Há um trono, Deus está sentado no trono e governa, Ele governa. E nós vemos aí esta visão do trono, aí nós vemos aqui que está já na parte B do mesmo versículo, versículo 6, havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal no meio do trono e ao redor do trono. A parte B, quatro animais cheios de olhos diante e por trás. Nós vemos aqui, e o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha e o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante à águia, a águia voando. Então eu quero esse animal, o qual ele vê aí já diante do trono, ao redor do trono, nós sabemos que são seres os quais estão ali para
louvar o Senhor e adorar dia e noite incansavelmente, dizendo santo, santo, santo. Mas o que representa esses animais? Esses animais, nós vemos aí o animal com rosto de leão. Esse com rosto de leão pode representar também todos os animais selvagens também. Isso é um primeiro ponto, né? Nós sabemos que aí o segundo com o rosto de boi, vamos dizer assim, de boi ou de carneiro. Uns falam de carneiro ou de cordeiro ou de novilho, mas aqui nós vemos que é o de boi. Nós vemos aqui, esse representava então todos os animais domésticos, vamos dizer assim, todos os animais domésticos. Aí nós vemos aí o terceiro, né, com o rosto de homem, nós vemos aí representando a humanidade. Aí nós vemos aí o quarto de águia, já representando aí todos os animais, as aves e todos, né? Mas por outro lado, nós vemos assim, é uma representatividade. Também representa, vamos dizer, o primeiro leão, representa também o próprio Senhor Jesus e também o seu ministério. No Mateus, ele é representado como rei, leão, como rei. Jesus é representado, então, no Evangelho de Mateus como leão. Nós vemos aí no Marcos, ele é representado então como o boi, o servo. Então nós sabemos aí que ele é representado no ministério de servo, porque não fala da genealogia de Jesus ali, ele simplesmente, porque na verdade quando um servo pronto para servir, ninguém procura ele quem é o seu pai, quem é a sua família, da onde ele vem. Não, simplesmente ele está ali para servir e pronto. Nós vemos que Marcos apresenta ali como boi e ele vai servir apenas. Nós vemos aí então Lucas como filho do homem, né? Então o terceiro animal com rosto de homem, e a quarto animal, que é a águia, que mostra então a transcendência de Deus, vamos dizer assim, o lado onde o Evangelho apresenta como Jesus como Deus, como aquele que transcende realmente. Então ele é representado como águia. Então nós vemos aí esses animais representam isso. Diácono Rafael, quer falar alguma coisa nesse ponto? Exatamente. Isso é uma representação, pastor, interessante, né? Importantíssimo, porque nenhum símbolo, irmãos, ele é em vão na Bíblia, tá? E tem uma representação. E no Antigo Testamento já temos a menção dos 4 animais, dos 4 símbolos. Nós vimos lá em Números capítulo 2, quando foi então posicionado, as tribos eram posicionadas diante do tabernáculo. Então havia 4 tribos, as 4 tribos mais importantes que carregavam as bandeiras, foram posicionadas no lado norte, sul, leste e oeste. E essas tribos são Dan, Efraim, Judá e Ruben. Foram 4 tribos posicionadas no momento estratégico. Essas 4 tribos eram que carregavam as bandeiras, tá? No Talmud, que é um livro sagrado dos judeus, que traz a história dos judeus e desde aquela época, inclusive tem uma bandeira que nós conhecemos, que é o leão da tribo de Judá, né? A bandeira de Dan era uma águia, e a bandeira de Efraim era um boi, a bandeira de Ruben era com o formato de um rosto de um homem, e a bandeira de Judá era um leão, que é o mais famoso, o leão da tribo de Judá, né? Essa a gente já conhece já. Então, é um ponto que nós temos que meditar. Depois os irmãos vão lá em Números 2 e meditem lá. Por quê, né? Interessante. Por que as 4 tribos posicionadas nas áreas norte, sul, leste e oeste, elas que eram mais importantes porque elas carregavam as bandeiras, teve então essas bandeiras representavam como os quatro seres celestiais, não são os 4 seres celestiais dessa visão. Então eu quero passar isso para os irmãos depois meditarem lá.
Então nós vemos aí o verso 8 que está dizendo assim: e os 4 animais tinha cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheios de olhos, e não descansava nem de dia e nem de noite, de dizer: Santo, Santo e Santo é o Senhor Deus, todo poderoso, que era, que é e que há de vir. Eu quero chamar a atenção dos irmãos a esse ponto. Esses animais, os quais estão aqui, realmente dia e de noite não para e não cessa de dizer: Santo, Santo, Santo. Então, mostrando para nós que a maior importância, a importância que nós temos que dar à santidade. A santidade é muito importante. Nós vemos que em Hebreus, no capítulo 14, está dizendo: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, me parece que é 12, né? Por aí. Então nós vemos aí: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É importantíssimo darmos atenção a isso. E eles mostrando que o mais importante é a santidade. E Deus não abre mão realmente da santidade dos seus filhos, daqueles a quem Ele chama. Verso 9, quando o quarto animal, quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoraram o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber a glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. O diácono Rafael pode realmente dar uma resumida. Amém. Nós já estamos Amém. Não, aí cristologia novamente, né, pastor? Jesus, mais uma vez, mostrando que a sua divindade. Os 24 anciões, o qual nós comentamos, que representam as 12 tribos de Israel e a igreja, né, os 12 apóstolos, eles pegaram as suas coroas e lançaram aos pés de Cristo. Ou seja, tudo vem de Cristo, né? Reconheceram que vem de Cristo. Lá em Romanos 11:36 está escrito: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Glória, pois, a ele eternamente. Então, o reconhecimento que a Bíblia diz que, se eu não me engano, no Apocalipse 5, nós vamos ver depois 5:12, 5:11, que a igreja reinará com Cristo, né? Reinará com Cristo por mérito nosso? Não, pela graça de Cristo. Então, lançar a coroa aos pés de Cristo é reconhecer que é dele a honra e glória e louvor, que nós somos apenas servos, né? Pastor, pode ir. Então nós vemos aí, então, graças a Deus nós estamos já finalizando aqui esse capítulo 4, vemos aí, sobretudo, que o capítulo 4 mostra um culto, um culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso, onde nos mostra de uma forma extraordinária o trono do Todo-Poderoso, nos mostra realmente a reverência daqueles 4 anciãos que representam os santos do Senhor. Aí, tanto, nós cremos que também a igreja está ali sendo representada pelos anciãos. Então nós cremos realmente que é algo maravilhoso, ao qual nós vamos já entrar a semana que vem no capítulo 5 e já preparando, então, ainda dando continuidade a esse culto. Ele começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 5. Esta grande visão, essa conclusão do capítulo 4, ela é o capítulo 5, porque nós vemos aí que já introduzindo o capítulo 5, já está dizendo: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Isso não é outro trono. Escrito, vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Nós vamos estudar isso
a semana que vem, e graças a Deus por essa oportunidade, que Deus te abençoe de uma forma especial. Diácono Rafael, já agradecendo. Graça e paz a todos, boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Jesus continua nos tocando, né, nos direcionando conforme a sua vontade. E os irmãos aí, eu quero desejar aí a graça de Deus na vida de cada um. Amém? Então fica aqui realmente o meu convite a nós continuarmos estudando esse livro, porque como está escrito, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, que Deus possa te dar graça, coragem, para continuar estudando acerca da palavra de Deus, sendo orientado pela palavra de Deus, num tempo oportuno, num tempo de salvação. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor possa fazer com que o teu coração se encha de desejo e vontade de buscar cada vez mais a sua face. Porque como está escrito, aquele que me busca, me achará. Que Deus possa assim resplandecer o teu rosto sobre a sua vida. Então, que Deus nos abençoe. Boa noite, em nome de